Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos para mais uma atividade relacionada à aula de ciência com o tema 5Rs. Eu vou fazer agora minha apresentação. Eu sou a professora Aldenira Mota, estou aqui no estúdio da Multirio, que parece uma sala de aula. Estou usando uma blusa de manga comprida azul clara com outra azul escura por dentro. Uso óculos e tenho um cabelo bem curto. Gente, nessa aula de ciências, vocês puderam ver diferentes maneiras que podemos contribuir para desenvolvermos atitudes de sustentabilidade, não foi isso mesmo? Então, vocês viram os 5 R's, mas atualmente nós já temos 8 R's. E nós vamos falar sobre cada um deles. O primeiro é refletir, reduzir, reutilizar, reciclar, respeitar, reparar, responsabilizar-se e repassar. E como a nossa aula de hoje é um de olho na leitura, eu trouxe um pequeno texto do material Rio Educa para identificarmos o assunto desse texto, escolhermos o título e aprendermos mais sobre esses 8 R's que eu acabei de falar para vocês. Vamos lá? Então, pessoal, aí o texto, vamos ler juntos esse texto? Reciclar e reutilizar, bem como refletir, reduzir, respeitar, reparar, responsabilizar-se e repassar formam os 8 R's da sustentabilidade. Refletir nos impactos do consumo exagerado, reduzir o consumo evitando o desperdício, respeitar a si, as pessoas ao redor e ao meio ambiente, reparar algo que esteja com defeito antes de comprar um novo, responsabilizar-se pelos impactos gerados pelo consumo, repassar a importância do consumo consciente, multiplicando as informações. Então, pessoal, esse é um texto informativo que está nos falando o significado de cada R. E aí, se eu for perguntar para você, qual o assunto principal desse texto? Tá claro, né? Os 8 R's da sustentabilidade. E se eu precisar e falar assim, qual o título que eu daria para o texto? É muito importante quando a gente vai criar um título, a gente vê a ideia principal desse texto. Então, poderia ser os 8 R's da sustentabilidade. Não é isso mesmo? Mas você, aí em casa, daria um outro título? O título você pode criar. Tá bom? E agora, gente, eu trouxe outro texto. É um texto que eu achei muito interessante, que fala das usinas de compostagem. Era um texto grande. Como a gente tem pouco tempo aqui, eu resumi esse texto, mas eu trouxe ideias principais para a gente poder depois fazer perguntas para esse texto, porque toda vez que nós estamos fazendo uma leitura, para a gente compreender, a gente faz perguntas para o texto. E nós vamos identificar isso lá no texto. Vamos para essa leitura? Usinas de compostagem. A decomposição dos resíduos orgânicos pode ser utilizada para diminuir a quantidade de resíduos que seriam jogados no lixo e realizar a compostagem. A compostagem é um processo que transforma resíduos orgânicos em adubo. As minhocas têm uma função muito importante no processo de compostagem porque elas aceleram o processo de decomposição dos materiais. Esse processo traz muitos benefícios, como a redução de resíduos orgânicos enviados aos aterros sanitários e também possibilita o enriquecimento do solo com nutrientes naturais. Então, pessoal, gostaram de ouvir esse texto sobre as usinas de compostagem? Pessoal, isso é um dos exemplos de maneiras que a gente pode fazer para ter uma sustentabilidade maior no nosso planeta, para a gente ter um consumo consciente. Isso são ações, muitas vezes, de políticas públicas do governo, mas nós temos muitas ações, como vocês viram na aula, que nós podemos fazer na nossa casa, na escola, na rua. São atitudes nossas que fazem total diferença no nosso planeta. E agora vamos às perguntas do nosso texto? Então, gente, se eu perguntar para você o que é compostagem, você consegue identificar aí no texto? Observa aí na tela e me diga, em que parágrafo você consegue ter essa informação? Muito bem. No segundo parágrafo, nós temos o que significa compostagem.
A compostagem é um processo que transforma resíduos orgânicos em adubo. Então, gente, outra coisa que eu posso te dizer é que você tem como fazer compostagem na sua casa, sabia disso? Se você tiver um quintal. E são maneiras de você produzir esse adubo para você utilizar nas plantas, utilizar na horta, ok? E nós vamos agora para a segunda pergunta do texto. Vamos lá? Me diga uma coisa, vocês conseguem identificar nesse texto qual é a função das minhocas nesse processo de reciclagem de matéria orgânica? Vejam aí. Muito fácil, não é? Aqui no terceiro parágrafo está falando que as minhocas têm uma função muito importante no processo de compostagem, porque elas fazem o quê? Elas aceleram o processo de decomposição dos materiais. Olha aí. E aí, você sabia disso? Você tinha essa informação? Vejam como é importante, né, o meio ambiente, os animais, cada um tem uma função, não é isso mesmo? E nós vamos para a última pergunta do nosso texto. E agora, você sabe me dizer quais são os benefícios da produção de adubo por compostagem? Essa informação está aí no quarto parágrafo, pessoal. Olha aí. Olha qual é a importância, os benefícios. Esse processo traz muitos benefícios, como a redução de resíduos orgânicos enviados aos aterros sanitários e também possibilita o enriquecimento do solo com nutrientes naturais. E aí, gente, ficaram curiosos em saber como se faz uma composteira? Vou te falar uma coisa, se você procurar aí no canal do YouTube da Multirio, você vai encontrar aulas maravilhosas que vai te ensinar como você fazer isso na sua própria casa ou na sua escola. Procura lá que você vai adorar. Gente, então hoje a nossa aula nós falamos sobre o quê? Sobre os 8 R's da sustentabilidade, que nós vamos agora relembrar aqui, refletir, reduzir, reutilizar, reciclar, respeitar, reparar, responsabilizar-se e repassar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aproveitado esse tempo nosso de leitura e eu te aguardo no nosso próximo encontro, tá bom? Um beijo grande e até mais!